Olá a todos e todas, sejam bem-vindos à disciplina Leitura e Produção de Texto. Nesse encontro de hoje, estamos no segundo encontro, ainda na primeira unidade. Vamos aprofundar as leituras que vocês têm feito acerca do material postado no ambiente virtual. Espero que todos tenham dado conta de fazer a leitura do livro O Pequeno Príncipe, de construir a resenha com base nas orientações que foram postadas no ambiente, né, e sabendo que o trabalho pode ser feito em grupo de até 4 pessoas, né, mas que todos têm que fazer o envio. Vamos nos atentar para os prazos, para que a gente consiga dar conta de desenvolver a atividade. No encontro de hoje, vamos fazer uma discussão mais aprofundada sobre as funções da linguagem, né? Nós sabemos que a linguagem é toda forma de comunicação, né? E a língua é uma das formas de comunicação da linguagem. Então, a gente tem a língua enquanto linguagem articulada e a fala é a concretização da língua, né? Então, a fala é a concretização, são os atos de fala, né, que se dá pela concretização de como a língua se concretiza. Então, ao falarmos ou escrevermos, estamos concretizando nosso sistema virtual, que é a língua. E assim, vamos percebendo que, para fazer essa comunicação, nós temos um diagrama de comunicação, que é emissor, receptor, canal e código. Então, o emissor é o indivíduo ou comunidade, né? Então, o receptor também é um indivíduo ou comunidade, aquele que recebe, o destinatário. A mensagem é o objeto de comunicação, né? E, o canal é o meio visual, auditivo, gustativo, tátil, e o código é a língua que a gente utiliza, né? Diante dessa compreensão, a gente precisa dizer que há duas modalidades de linguagem, né? A oral, que são os fonemas, os fonemas, sons, e a escrita, que são os grafemas, letras, né? E enquanto linguagem, nós temos aí dois tipos. A linguagem denotativa, que é aquela conhecida como linguagem do dicionário, né? Uma linguagem objetiva, informacional, didática, neutra. E temos também a conotativa, que é a linguagem simbólica, polissêmica, estética, literária. Enquanto meio de uso desses tipos de linguagem, nós temos a conotativa muito presente nos textos literários, né? Nos textos literários nós temos a linguagem conotativa. Enquanto função, há aí 6 tipos de funções, né? Do processo comunicativo. Essas funções, elas norteiam a nossa leitura, a nossa escrita, ela nos diz em que esfera se dá a produção do texto. A primeira função é a função referencial. A função referencial, a mensagem ela tem um caráter de neutralidade, né? E procura apenas informar, né? Nós temos aí a notícia de um jornal, o conteúdo de um livro didático, todos eles numa linguagem denotativa. Então, a gente poderia dizer, resumidamente, que a função referencial ela tem por objetivo mesmo informar, né? E está muito presente nos noticiários de jornais, nos livros didáticos e etc. A segunda função é a função emotiva, né? Na função emotiva, nós temos a mensagem centrada no emissor, né? Então, é uma linguagem muito voltada para quem fala, o eu, né? Então, nós temos aí mensagens que expressam sentimentos, que expressam emoções. Está muito presente também nos textos literários, né? Nos poemas principalmente. A terceira função é a função conotativa. Na função conotativa, nós temos uma linguagem que tem por objetivo convencer, né? É uma linguagem de persuasão, que tenta ali influenciar e convencer o receptor da mensagem. É a linguagem da
propaganda. Então, os textos que estão mais voltados para convencer, para persuadir o leitor, nós temos um texto na função conotativa, né, que alguns também chamam de função apelativa da linguagem. Já a função metalinguística, nós temos aí uma função que tem como ponto central o uso da língua para explicar a própria língua, né? Essa é a função da linguagem metalinguística, né? E a gente pode dizer que na função metalinguística nós temos aí o uso da língua para explicar a própria língua. Quais exemplos básicos a gente pode tirar para explicar essa função, né? A gramática é um exemplo da função metalinguística. O dicionário é um exemplo da função metalinguística, em que a gente tem ali um recurso da língua para explicar a própria língua. As enciclopédias também. Tem uma função, que é a função fática, ela é responsável por manter ali ou iniciar uma comunicação, né? Suas expressões são formuladas como bom dia, alô, tudo bem. Então, a importância ali é manter a comunicação na função fática. A função poética é o uso da língua, é a linguagem artística, usa uma linguagem conotativa, né? A função poética, ela tem muito, pode ser confundida um pouco com a função emotiva, mas assim, ela centra muito nos poemas, né? Nas explicações, nas construções da linguagem conotativa. É importante vocês fazerem a discussão sobre os diferentes tipos de funções de linguagem, compreender a linguagem conotativa, né, a linguagem denotativa, quais textos pertencem à esfera do denotativo e à esfera do conotativo, por que conotativo, né, e aí também compreender a importância dos elementos da comunicação. Ou seja, por exemplo, se eu tenho a mensagem, né? Que função da linguagem centra-se na mensagem? Aí a gente, voltando nas funções da linguagem, a gente vai perceber que na função poética centra-se na mensagem. Na função apelativa ou conotativa, eu tenho uma função que centra no destinatário, né? Quando eu pego a função emotiva, né, centra-se no emissor. Já a função fática, ela centra-se no canal, né? A função metalinguística, ela foca muito a mensagem, né? O objetivo da comunicação. Então, assim, percebam que as funções da linguagem, elas mantêm uma relação muito próxima do que são os elementos da comunicação, né? É importantíssima essa leitura desse texto, ele é bastante esclarecedor. E mais adiante, ele vai fazer a denúncia, uma discussão, né? Não uma denúncia, mas uma discussão de como a linguagem vem sendo pensada nos últimos tempos, né? E aí o texto vai trazer algumas concepções de linguagem que é importante a gente saber. A primeira concepção, que é tradicional e positivista, a segunda, que a língua é vista como um código que serve como instrumento de comunicação, e traz uma terceira concepção, que é a linguagem, aquela que é adotada até hoje, que vê a língua como um processo de interação, né? Quem discute essa função da linguagem é Bakhtin, né? É importante a gente entender porque essa função, né? Essa concepção de língua, a terceira, a linguagem como um processo de interação, que vai estar muito presente nas nossas práticas, nas nossas leituras.
né? Então, para produzir um bom texto, além de compreender e de ter uma boa leitura, é importante também ler sobre as funções da linguagem. Eu espero que o texto tenha dado conta do anseio de vocês sobre a disciplina. Vou postar algumas atividades de leitura, né? E espero que vocês acessem essa aula com tranquilidade. Abraço, bom estudo para todos.